E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança, para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. Que a sociedade brasileira está amadurecida para medidas de ajuste importantes. O que não é possível é continuar como está. Não será num prazo de 12 dias, ou de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos apresentar essa proposta que limitará o crescimento da despesa primária total. A questão da reforma trabalhista é um assunto da maior importância. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, né? Quando você termina, a casa está um brinco. Não há dúvida, não. Nós vamos fazer reforma previdenciária. O povo tem que se manifestar sobre quem vai pagar a conta desse ajuste fiscal. O presidente da República avisou ao país que não vai renunciar, mesmo diante da acusação de ele ter concordado com o pagamento mensal de propina para o ex-deputado preso Eduardo Cunha. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. (12 de maio de 2016), Michel Temer, então vice-presidente da República, assume a presidência. Estava no lugar de Dilma Rousseff, que sofria então um processo de impeachment. Este processo só foi concluído em 31 de agosto do mesmo ano de 2016, quando Temer então tornou-se efetivamente o presidente da República. Então nós estamos falando de 2016 com mandato até 2018. E a expectativa geral era de um governo de transição, um governo que apenas tocasse o país até as eleições presidenciais de 2018, que, aliás, o debate eleitoral já estava bastante movimentado. O que aconteceu, entretanto, foi que o Michel Temer chamou para ministro da Fazenda o Henrique Meirelles, que havia sido presidente do Banco Central no governo, nos 2 primeiros governos de Lula, e chamou para a presidência do Banco Central o Ilan Goldfein. E a dupla conseguiu realizar mudanças importantes na economia brasileira. Aprovaram o teto de gastos, aprovaram a reforma trabalhista, encaminharam a reforma da Previdência, administraram bem o setor externo e foi um governo que, final das contas, deixou realizações. Mas do ponto de vista popular, é um governo muito mal avaliado. Por quê? Porque é um governo que fez as chamadas maldades de política econômica, que é cortar gastos, modificar as relações trabalhistas, lutar por uma reforma da Previdência que espichava o tempo que as pessoas precisavam trabalhar antes de se aposentarem. Então ficou conhecido como um governo de maldades. Tanto que Temer desistiu de ser candidato à reeleição, mas Meirelles tentou ser candidato para, como ele diz, explicar o que tinha feito. Meirelles, ministro Meirelles, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. É uma satisfação poder conversar com você, com os ouvintes e os telespectadores. O senhor foi presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda, depois foi secretário da Fazenda e Planejamento em São Paulo, mas o nosso tema é o período do Ministério da Fazenda, o período do governo Temer, do Ministério da Fazenda. E eu queria começar exatamente por aí, que é o seguinte: o vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência em maio de 2016 interinamente, enquanto se desenrolava o julgamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff. E o senhor assumiu o Ministério da Fazenda nesse mesmo mês de maio de 2017. É a minha primeira pergunta, quer dizer, o governo Temer estava destinado a ser um governo tampão, né? Um governo, digamos, para segurar as pontas até a eleição seguinte. O senhor imaginava isso ou tinha esperança, expectativa, tinha combinado já com o Temer sobre tentar uma agenda de reformas? Olha, eu já tinha proposto
através de colunas que eu escrevia em jornais, etc., uma série de reformas. Particularmente algo para limitar o crescimento insustentável das despesas públicas que estava acontecendo já desde a década de 90 e que era claramente insustentável e o governo da Dilma acelerou isso e foi a razão principal da quebra da confiança dos agentes de mercado, etc., e da recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. Quando houve a votação e o então vice-presidente, que seria então o presidente Temer, me chamou para conversarmos sobre a ação, sobre o convite que ele estava me fazendo para ser ministro da Fazenda naquela época. Ele convidou antes de assumir. Quer dizer, ele já iria assumir, a posse já estava marcada. Certo. E ele queria que eu assumisse exatamente na mesma data e tal, que ele tomar posse, ele tomaram posse e depois a posse do ministro da Fazenda. Que foi foi em maio de 2016. Maio de 2016. Eu disse a ele que eu achava que seria necessário, estava na hora de fazer algumas reformas fundamentais. Né? Primeiro, o que depois veio a ser conhecido como teto de gastos, que foi fundamental, podemos falar sobre isso em seguida, e outras reformas, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e também a reforma dos meios de pagamento digitais que estavam começando a se desenvolver na época, que o maior exemplo é o Pix. Certo. Muito bem. A grande pergunta muito bem, mas seria viável um amplo programa de reformas como esse, num governo mais curto, que muitos enxergavam exatamente da maneira que você muito bem definiu, um mandato tampão, etc. A minha avaliação, olhando a situação política e do Congresso, etc., é que sim. Por quê? Porque o presidente Temer, ele tinha sido presidente da Câmara algumas vezes. Certo. Tinha uma articulação parlamentar muito grande. Então, eu achei que seria, de fato, uma possibilidade importante de aprovar estas reformas, usando exatamente o fato de que nós estávamos num governo que estava assumindo depois de um processo de impeachment e que tinha uma base de articulação parlamentar muito grande. E, a partir daí, sim, eu entrei já depois de ter combinado com ele que nós faríamos esse amplo programa de reformas. A reforma da Previdência, por exemplo, foi toda formulada, principalmente do Ministério da Fazenda, porque a Secretaria da Previdência foi incorporada ao Ministério da Fazenda naquela época. E também em outras reformas que nós participamos diretamente, apesar de elas serem lideradas por outro ministério, o caso da reforma trabalhista, por exemplo. Certo. Agora, a primeira delas, e eu chamo a atenção, foi a proposta do teto de gastos, que é não só a primeira reforma, como é uma proposta de emenda constitucional, que Exato. depende de uma votação com maioria absoluta, maioria de 2/3, 2 votações e tal, não sei o quê. E sendo que fazer economia, controlar gasto, não é propriamente Não é popular. uma ideia popular e nem uma ideia popular entre os políticos, né? Exatamente. E como é que passou a ideia? Olha, basicamente, isso foi possível exatamente porque o país estava numa recessão muito forte. Digamos que como estava muito ruim, se aceitava a ideia de alguma mudança. Exatamente. É aquela história, a pessoa está muito doente e tem um remédio que tem alguns efeitos colaterais importantes, mas dependendo da dimensão da doença, etc.,
e dos sintomas, etc., o paciente está plenamente disposto a tomar aquele remédio mais amargo, né? Então, no fundo, esta é a analogia. Quer dizer, naquele momento de crise, para você ter uma ideia, nós assumimos em maio de 16. Exatamente. Se nós contarmos o PIB, não a média, porque a média, por exemplo, do ano foi menos 3,6 de queda. Mas se nós contarmos o período 12 meses ponta a ponta, de junho de 15 a maio de 16, ponta a ponta, o PIB caiu 5,2%, que é a maior queda da história recente do Brasil e uma das maiores quedas da história recente da humanidade de um país que não está em guerra. Está normal, funcionando, legislativo funcionando, judiciário, imprensa, executivo, etc. Liberdade de expressão, etc. Quer dizer, um país em guerra é outra coisa. O PIB bombardeia as fábricas, etc. Pode cair 50%, coisa que... Exato. Mas no caso do país que está em paz, é uma queda inédita. Agora, quando se apresenta a proposta do teto de gastos, é para gastar menos. E a ideia não é que em recessão o governo gasta mais? Tem que gastar mais para sair da recessão? Aí que está. É o senso comum, inclusive entre os políticos. O que eu expliquei com muito cuidado e paciência para os parlamentares e para todos e colegas do ministério é de que a causa daquela recessão era o aumento de despesas insustentável do governo. E o total de despesas públicas federais tinha crescido de cerca de 10,8% em 91 para 20,5% em 2016. Quer dizer, num espaço aí de 25 anos, ou 26 anos, etc., nós tínhamos praticamente dobrado as despesas públicas. E isso é que estava causando a crise. Então, o que acontece? No momento em que o remédio clássico, que é governo gastar mais em momentos de crise, fosse usado, nós íamos agudizar a crise, porque a causa da crise era o excesso de gasto público. Por isso é que foi possível fazer o contrário, limitar o crescimento de gasto público. Então, de menos 5,2%. Nos 12 meses anteriores a quando assumimos, cresceu 2,2% de ponta a ponta em 2017. Isto é, menos 5,2%, mais 2,2%, funcionou. O crescimento do PIB em 2017. Para explicar para os que nos ouvem, que nos assistem, o teto de gasto determinava o seguinte, quer dizer, o gasto, simplificando, o gasto de um ano é igual ao gasto do ano passado, mais a inflação. É isso. E de onde veio essa ideia? Olha, eu já tinha proposto isso, inclusive, eu tinha tido essa ideia antes, já tinha proposto isso, inclusive em colunas de jornal, como eu mencionei, já tinha discutido em eventos com economistas e etc., isso de uma forma bastante ampla, e o que aconteceu é que eu, naquela época, também fiz um processo grande aí de digamos assim, de diálogo. Eu respeito bastante o Congresso, respeito bastante a independência de poderes, e eu tratei esse assunto com a maior seriedade com os parlamentares e argumentando de uma forma objetiva. Falou, olha, o seu eleitor, lá na sua base, etc., corre grande chance de já vir a estar desempregado com essa recessão. Né? E o nível de confiança na economia estava caindo sistematicamente desde 2011. Né? Então, era, obviamente, uma visão geral de que o crescimento de despesa era sustentável. Então, nós vamos ter que controlar as despesas.
E, segundo lugar, eu sempre acreditei que o melhor programa social que existe é o emprego. Quer dizer, na base, etc., auxílio, etc., naquela época, etc., tudo bem, Bolsa Família, isso, aquilo, é importante na base. Agora, para melhorar de fato a condição de vida das pessoas, o importante é criar emprego. E quem cria emprego, em última análise, em vasta escala, é o setor privado. É o setor privado e tem que ter um processo de crescimento da economia. Exato. E também inflação baixa. O senhor pegou também a inflação alta. Inflação alta. Perto de 10%. Exatamente. Mas aí eu tinha tido essa experiência quando eu fiquei os 8 anos no Banco Central, que é a seguinte experiência. Quando você tem a política monetária e a política fiscal caminhando na mesma direção, é muito mais eficiente. Quando estão em direções opostas, aí sim você precisa de uma taxa de juro maior para estabilizar a inflação. Naquela época, no momento em que nós fizemos a contração fiscal com o teto de gastos e o Banco Central aplicando uma política monetária também dura, o que aconteceu? As duas coisas juntas fizeram com que a inflação caísse rapidamente, a expectativa de inflação caísse e a taxa de juros de mercado também caiu rapidamente. Então, o que aconteceu? Nós pudemos ter inflação baixa, juro baixo e maior crescimento, viabilizando o crescimento. Por quê? Porque a política fiscal estava exatamente na mesma linha da política monetária, que era segurar a inflação, segurar a expansão excessiva do gasto público. E foi o senhor que nomeou o presidente do Banco Central, que escolheu? A nomeação formal é feita pelo presidente da República. Agora, é evidente que fui eu que indiquei ao presidente o nome e disse o porquê que eu estava indicando, e ele respeitava muito as minhas opiniões na área econômica, perfeitamente, Meirelles. Que foi o? Ilan Goldfein. Ilan Goldfein foi um período importante na presidência do Banco Central. Bom, e aí o senhor estava dizendo que contava com a capacidade de articulação do Temer no Congresso Nacional. E agora, do ponto de vista popular, havia uma visão muito negativa do governo, né? Quer dizer, o índice, quando se fazia aquelas avaliações de ótimo e bom, ruim e péssimo e tal, a avaliação do governo Temer era muito ruim, muito fraca, né? E isso não... Por que isso não impediu, digamos, não foi um impeditivo para o avanço das reformas? Porque, em primeiro lugar, nós conseguimos esse bom diálogo, desde a capacidade de articulação dele até a minha disposição de ir ao Congresso várias vezes, passar horas de discussão. Por exemplo, na reforma, vou te dar um exemplo, a reforma da Previdência, que estava tudo preparado, ela acabou por razões ali políticas de final de mandato, acabou sendo aprovada apenas no início do governo seguinte. Mas ela foi toda preparada, articulada, discutida no governo Temer, a Previdência. Então, eu me lembro que eu tive reuniões no Congresso que duraram 4 horas, nas comissões, e outras 5. A reunião, a comissão que durou mais tempo, em que eu fui lá discutir a reforma da Previdência, foi 7 horas. Então, o que acontece? É toda uma capacidade de diálogo onde eu mostrava para as pessoas, por exemplo interessante na época, agora falando da Previdência, eu estava mostrando que era insustentável, né, porque a expectativa de vida das pessoas estava crescendo, e não crescia a idade de aposentadoria. Então, isso fazia com que cada vez as pessoas vivessem mais após aposentado, que é ótimo, desde que esteja olhando apenas do ponto de vista individual. Mas se você olha do ponto de vista das finanças públicas, claramente era insustentável. Depois de poucos anos, eu fiz as contas, a Previdência ia ocupar mais de 80% do orçamento. Isso era insustentável. Então, o que acontece? Eu estava um dia na Câmara discutindo numa dessas reuniões e um deputado muito contra, mas o senhor quer fazer... O senhor vai trabalhar mais. O senhor vai ter que
está querendo fazer todo mundo trabalhar até morrer, etc. Eu falei, não é isso. A expectativa de vida no Brasil hoje é tanto, e a aposentadoria está tanto, etc. Então, tudo isso nós vamos ter aqui cada vez mais uma despesa insustentável com o tempo em que as pessoas se aposentam e depois vivem com a aposentadoria, né? E daí ele discutiu, no final, num certo momento, ele falou, ministro, senhor me desculpa, eu vou ter que sair agora que eu estou indo a um evento muito importante. Eu falei, opa, mas deve ser mesmo importante esse evento, o senhor está saindo dessa discussão aqui. E qual é o evento mesmo, deputado? Ele falou, não, eu vou numa festa de uma amiga minha que está completando 20 anos de aposentada. Eu falei, pronto, o senhor ganhou a discussão, certo? Eu não preciso falar mais nada aqui. Tá certo, porque a gente estava falando do teto de gastos, né, o que limita o gasto público, né? E depois nós passamos a falar agora também de uma outra reforma que foi encaminhada, que é a reforma da Previdência, que faz com que as pessoas se aposentem mais tarde, né? Tenham que trabalhar mais tempo para obter a aposentadoria, que aliás é um processo que está em andamento no mundo inteiro, né? De aumentar a idade para as pessoas se aposentarem. Mas essas duas coisas caem digamos, no jargão político, caem no departamento das maldades. Tá certo. Certo? E a reforma trabalhista também. Isso. E aí a reforma trabalhista foi mais difícil de ser aprovada. Foi, mas também dentro da mesma coisa. É questão de você mostrar a realidade. Naquela época eu ia lá e contava uma série de histórias factuais, reais. Um exemplo. Isso. Uma vez eu conversando com um presidente de uma grande multinacional, ele me disse, olha, com comparação, a empresa dele tinha 70 mil funcionários no Brasil. Nos Estados Unidos, eles também tinham uma operação grande, também com 70 mil funcionários. Nos Estados Unidos, eles tinham 27 ações trabalhistas naquele momento, com um advogado trabalhando período parcial. No Brasil, para o mesmo número de funcionários, eles tinham 25 mil ações trabalhistas e um exército de advogados trabalhando período integral. Então, o que acontece? Isso aí é extremamente ineficiente para a economia. Né? Uhum. E isso era uma obviedade, apesar dessa questão, né, de que a pessoa teria que trabalhar mais, etc. E eu já tinha visto isso, inclusive, no próprio Banco Central. O governo do presidente Lula, na época, ele aprovou... já tinha aprovado uma reforma do serviço público, aumentando um pouco a idade de aposentadoria do serviço público. Nada significativo, mas um pouco. Aí, um dia, veio lá um funcionário do Banco Central falar comigo, falar, presidente, nós precisamos combater isso, vai aumentar o tempo de trabalho, de aposentadoria. Eu falei, rapaz, eu tô com uma pena de você terrível. Você agora vai ter que trabalhar até os 53 anos de idade. Nossa, você vai estar cansado demais. Você só vai ter 20 anos aí de aposentado ou mais, né? Então, o cara teve que achar graça. Falou, o senhor tem razão. Tá certo. Agora, olhando em retrospectiva, né? Alguns pontos, como, por exemplo, o controle do gasto público, né? Não durou muito, né? Foi naquela época, foi fundamental. Foi fundamental. Tanto que tirou o Brasil da recessão e o Brasil entrou já no governo seguinte crescendo. Né? Evidentemente, principalmente quando entrou no período eleitoral do governo seguinte... Governo Bolsonaro? Em 22, então aí realmente se procurou uma série de escapes aí, né, através de outras emendas condicionais do teto para poder gastar um pouco mais, etc., durante o período eleitoral. Tudo bem. Agora, depois o teto de gastos foi cancelado formalmente quando assumiu o atual governo. Mas foi criado, então, o arcabouço. O arcabouço fiscal, exatamente. Então, na minha visão, o arcabouço fiscal não é
tão eficiente quanto o teto, etc. Ele é muito mais flexível, permite um crescimento real das despesas, tem faixas e etc. Mas tem uma vantagem no seguinte aspecto: é a primeira vez em que ficou definitivamente consolidada a ideia de controle de despesa pública no Brasil. Mesmo um governo do Partido dos Trabalhadores assumindo, ele enviou um projeto de contenção de despesas. Quer dizer, o conceito de contenção de despesas foi estabelecido no Brasil por todo o debate e o sucesso do teto de gastos, mesmo quando não era exatamente através do teto. Porque eles substituíram o teto de gasto na fórmula como foi definida anteriormente, que era o gasto de um ano igual ao do ano passado mais a inflação, mas tem um teto de gasto também, né, que é 2,5% acima da inflação. Exatamente. Né? E existe essa pressão para fazer um controle do gasto primário. Né? Exatamente. Quer dizer, esse é o ponto fundamental. Uma coisa que não se fazia no Brasil antes, nem se discutia, né? A ideia era essa. Se a economia vai bem, tá, o gasto público está aqui. Já alto, mas tudo bem. Se a economia vai mal, mais gasto público. Até que se esgotou isso quando nós entramos na recessão por excesso de gasto público. Então, isto é que permitiu essa evolução e hoje nós temos um conceito de controle de gasto público. Mesmo que não seja muito seguido, etc., dá a volta. Isso que eu ia dizer, tem despesa que entra, despesa que não entra. Essa que sai fora do orçamento, etc. Mas tem que fazer essa mágica toda, enquanto antes era simplesmente gastar sem limite, sem preocupação, e nós enfrentamos uma situação terrível. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, nós tínhamos uma previsão de gasto público que estava aí num déficit de 90 bilhões de reais, qualquer coisa. Mas na época eu fui averiguar e tinha muita despesa que não estava... Não aparecia na conta. Não aparecia na conta. Você tem ideia, até aluguel de embaixada brasileira no exterior não estava na conta. Você tem uma ideia. Então, e despesas obrigatórias de saúde, etc., não estava na conta. Então, contabilizando tudo, nós tínhamos aí um patamar de déficit acima de 200 bilhões de reais. Nós conseguimos, a princípio, já cortar muita coisa, mas ainda assim ficou um déficit previsto. Naquela época, onde de lá para cá teve inflação, olha, esse valor hoje seria muito maior, nós estávamos com a previsão de 170 bilhões de reais de déficit público. Acabamos entregando no primeiro ano 159 e depois, no ano seguinte, muito mais baixo, certo? Quer dizer, isso funcionou e a economia cresceu mais, então isso é algo que passou a ter uma virada nessa questão no Brasil. Mesmo quem quer gastar mais, o governo que quer, tem que fazer todas essas mágicas de tira um pedacinho daqui, dá uma volta por lá, e etc. Enquanto antes era só gastar dentro daquele conceito de gasto público é vida. Uma outra, queria um pouco mais de conversar um pouco mais sobre essa relação entre a política de gasto público, a política fiscal, chamada política fiscal, e a política monetária, que é feita pelo Banco Central, que é o controle da taxa básica de juros, né? O senhor estava dizendo que as duas precisam estar alinhadas, né? Então, se o senhor está fazendo uma política de corte de gastos, de redução de déficit, o Banco Central não pode estimular a economia com juro baixo, ele tem que colocar juro alto também. Isso. Esse é o ponto. Quer dizer, quando você tem, que era o quadro na época, né? Inflação elevada e, ao mesmo tempo, um déficit público crescente, né? E o déficit público alimentando a inflação, no momento em que o Banco Central adota uma política monetária rigorosa e uma política fiscal também contacionista, com corte de despesas, isto permite uma queda da inflação com a taxa de juros muito mais baixa. E isso estimula, na realidade, a economia a médio prazo, médio e longo prazo. Então, não imediatamente, mas então o que acontece? Você tem depois um crescimento com a inflação controlada.
Né? Esse é o ponto mais importante. Por exemplo, quando eu estava no Banco Central, eu enfrentei as duas situações. No primeiro mandato do Lula, nós tivemos um controle fiscal, inclusive na época com superávit primário. Né? Isso, nós estamos falando de 2003, 2004. De 2003 até 2006. Isso. Né? No segundo mandato do Lula, aí já com o ministro da Fazenda diferente, etc., isso já mudou um pouco e passou a se expandir um pouco mais o gasto público. Não tanto quanto aí a partir de 2011. E eu vi a diferença, quer dizer, o controle da inflação e a taxa de juros era muito mais rápido, objetivo, com taxa de juros menores, quando a política fiscal também estava diminuindo e, portanto, um componente contracionista da inflação. As duas coisas funcionando. Aí, a partir do momento que você domina a inflação e começa a liberar, etc., baixar os juros, aí a inflação começa a crescer, mas aí o setor privado, o país inteiro começa a criar emprego, crescer e aumentar a renda da população. A reforma trabalhista é desse período também, de 2017, né, se não me engano. Mas até hoje a gente discute isso, né? Tanto que está nos tribunais, a Justiça do Trabalho, propriamente dita, rejeita ou se recusa a cumprir as novas regras trabalhistas. E vai tudo parar no Supremo Tribunal Federal, que está uma situação complicada, né? E então a reforma trabalhista não valeu? Não, valeu muito. Agora, a controvérsia é natural, né? Porque você tem uma questão de que a própria transparência e simplificação da lei trabalhista, ela também contraria interesses, etc., né, de todos os profissionais que são ligados à contenção, etc. Ou mesmo, na minha visão, uma visão equivocada por parte dos sindicatos, que acham que no momento em que vai se colocando uma série de direitos e penduricalhos e etc., isso é benéfico ao trabalhador. E a minha visão é que não é. O trabalhador ele precisa ter uma regra clara, né? E que a economia cresça mais e que ele tenha uma boa oportunidade de emprego dentro de regras justas e claras. Não um negócio, a complicação da norma não favorece o trabalhador. Muito pelo contrário, a complicação da norma só gera mais ação trabalhista. Aí o advogado, quer dizer, é que, em última análise, tem mais oportunidade de trabalho. Quer dizer, o próprio trabalhador tem que contratar, agora o Supremo tomou uma decisão lá, no sentido de que o trabalhador arrenda até um certo valor, não precisa de pagar um advogado, pode ser um defensor público, seja lá o que for, mas o fato é o seguinte, complica a vida de todo mundo e complica a vida do país. Isso é que é importante, quer dizer, quando você entra nesse debate, é o debate de mostrar o que está além do interesse imediato de cada um. Eu diria que a reforma trabalhista é uma reforma incompleta. Assim, olha, sempre será. Sempre será. Por uma razão muito simples. Porque as relações trabalhistas mudam muito. Não, é que, além disso, é o seguinte, a tecnologia e a mudança da economia. Então, começa a surgir tipo de trabalho que antes... O home office, por exemplo. O home office, por exemplo. Outra coisa, os microempreendedores, que hoje, muitas vezes, não deixam o trabalho para fazer um microempreendimento. Todos os agentes, por exemplo, você pega um exemplo clássico, tá aí nas ruas, etc., os motoqueiros aí fazendo entregas. Isso é uma função nova e hoje tem muita gente. Muita gente. E isso, claro, é uma relação trabalhista diferente. Diferente. Né? Então a reforma trabalhista tem que ser atualizada de tempo em tempo. Isso é normal porque o mundo vai atualizando. Exatamente. E vai atropelando a regra. Isso, vai criando trabalho novo, forma nova, etc. Exatamente. Olhando em termos gerais, eu vou colocar aqui alguns números. Quando começou o governo Temer, e a dupla, digamos, Meirelles e Lang-Goldfein,
Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, a taxa básica de juros estava 14,25% ao ano e acabou terminando em 6,5% ao ano. Quer dizer, então foi uma queda expressiva e consistente com a queda da inflação. Isso. E ao mesmo tempo, a inflação que estava perto de 10 caiu para 2,7, 2,8, coisa desse tipo já no final de 2008, né? O PIB voltou a crescer, mas timidamente, né? Quer dizer, está numa saída da recessão. Havia caído muito, depois tem uma certa recuperação, né? E a gente olhando assim os números, Meirelles, a gente vê que poderia dizer, olha, um governo que fez coisas corretas, quer dizer, derrubou a inflação, derrubou a taxa de juros, conseguiu obter algum crescimento. Por que o governo ficou tão mal do ponto de vista popular? Olha, eu acho que duas coisas. Primeiro, foi um governo que assumiu como resultado do impeachment. Uhum. E um impeachment de uma presidente de um partido extremamente popular, etc., e com um grande apoio dos sindicatos, etc. Então, em primeiro lugar, existia toda essa parcela da população que, inclusive, se disse muito na época e depois, não, porque a queda da presidente foi um golpe. Não foi um golpe, foi aprovado pelo Congresso, etc., e depois sancionado pelo próprio Supremo Tribunal, totalmente dentro da Constituição brasileira. Prevê esse tipo de procedimento, etc. Então, mas existia então toda essa questão, uma parcela da população, não necessariamente majoritária na época, mas uma parcela que já era contra por causa disso. Segundo, estas políticas, como você inclusive mencionou bem, que apesar de muito eficientes do ponto de vista econômico, por exemplo, o teto de gastos, num primeiro momento ela não tem apoio popular. Cortar a despesa pública, muito do ponto de vista de popularidade, de aprovação popular, fazer na véspera, no ano eleitoral, por exemplo, se expandir o gasto público, é muito mais popular, as pessoas estão recebendo dinheiro do governo, que bom. E não compete, evidentemente, a esse eleitor, o trabalhador que está lá preocupado em ganhar o seu pão de cada dia, não compete a ele analisar que aquilo é importante para a economia, porque vai gerar crescimento e mais emprego nos anos seguintes, etc. Então, esse foi uma questão fundamental, e é por isso, inclusive, que o país estava em crise, quer dizer, a dificuldade de se tomar medidas difíceis e duras. Por exemplo, nos governos anteriores, houve tentativa, pouco depois do Plano Real, houve uma tentativa do governo de controlar um pouco os gastos públicos. Não conseguiu. Percebe? Isso só foi possível lá na frente com a crise grande, etc. A crise, ela abre uma oportunidade, exatamente porque a situação já está muito ruim, então você pode aplicar o remédio que não é, digamos, tolerado numa situação normal. É uma frase atribuída a muita gente, mas a frase não se pode desperdiçar uma crise. Isso aí. Né? Não se pode desperdiçar uma crise e fazer coisas que só acontecem mesmo em períodos muito difíceis, né? Você tem que ter soluções heróicas, né? Chamadas assim. Agora, do ponto de vista político, o presidente Temer alguma vez discutiu com o senhor sobre a possibilidade dele se candidatar à reeleição? Sim, ele legitimamente tinha um direito legal a isso. Ele pensou claramente em se lançar candidato à reeleição. O tempo mostrou que, por causa de diversas circunstâncias que aconteceram, inclusive no ano de 2017, etc., isso, inclusive pela própria questão que nós acabamos de discutir, do nível de popularidade do governo, né, que tinha feito reformas duras, muito importantes para a economia, mas não necessariamente populares.
como se faz normalmente no final de governo, seja do governo anterior, por exemplo, você pega os dois, seja o governo anterior, seja agora, começa a chegar no ano eleitoral, começa a se aumentar as despesas, etc. Naquela época entrou no ano eleitoral com a contenção de despesas. Evidentemente, isso não leva à popularidade. Ele próprio, através de pesquisas, um homem racional, etc., a vida inteira na política, ele entendeu que ele não tinha possibilidade de ganhar uma eleição para presidente. O ano eleitoral foi o ano de 2018, Isso, né? O último ano de mandato do presidente Temer, até o dia 31 de 2018. Então tinha esse aspecto político. Aquele episódio, aquele desastroso episódio do Joesley Batista gravando uma conversa com o presidente, qual é o peso que o senhor dá para isso? Arrasador? Olha, foi negativo, né? Evidentemente, né? Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, não foi isso decisivo, certo? O decisivo é o fato de que um governo estava tomando todas essas medidas duras que foram fundamentais para o país e que beneficiam o crescimento da economia hoje. Poucas pessoas conseguem avaliar por que o Brasil está crescendo mais do que as previsões nos últimos 2, 3 anos, e a razão são os efeitos da reforma feitas no governo Temer. Mas naquela época isso não era transparente para a população, muito pelo contrário. Né? Entra no ano eleitoral com o governo segurando despesas, etc. Então, do ponto de vista eleitoral, ficou claro. Agora, aquele episódio do famoso lá maio de 2017, ele, na realidade, prejudicou muito a aprovação adicional de reforma. Tanto que a Previdência, que estava na linha de frente, acabou tendo que ser postecipada e só foi aprovada no governo seguinte. Por quê? Porque o Congresso praticamente foi mobilizado no segundo semestre daquele ano a simplesmente discutir a permanência ou não do presidente Temer. Acabou concluindo pela permanência, ele cumpriu o mandato até o final, etc. Mas certamente ficou claro ali, inclusive pelas pesquisas, né, de que ele não tinha possibilidade de ser eleito presidente da República num processo de reeleição na época. Agora, quanto ao senhor, o senhor cogitou ser presidente da República? Sim. Eu fiz uma ação ali que eu diria de popularização das medidas racionais e com sentido econômico do Brasil. Então, foi uma época em que eu propus, aí para uma parcela muito maior da população, né, entender e discutir a questão exatamente que nós estamos falando aqui, das vantagens do controle do gasto público, da própria trabalhista, a questão das mudanças nas regras das transações financeiras digitais, que permitiu depois o crescimento do Pix. 100 milhões de brasileiros usaram o Pix o ano passado, pra você ter uma ideia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, foi todo um processo ali onde, de um lado, ficou claro que todas as medidas amargas eram medidas que iriam criar efeitos muito positivos na economia, e a prova está aí hoje, e que os analistas em 2023, 2024 e agora 2025 estavam prevendo 1,5% de crescimento, etc., cresceu 3%, e a explicação para isso é a maior produtividade da economia trazida pelas reformas daquele período, não é? E que estão fazendo o total efeito agora. Mas naquela época ainda não tinha acontecido isso. Nós estávamos ainda só sobre o efeito duro da contenção de despesas, da nova reforma trabalhista, etc. Então, ficou claro que ele não tinha condições de se candidatar e se eleger. Então, ele, como um homem racional, não se candidatou. Não se candidatou, né? Agora, no meu caso, eu aproveitei a oportunidade, então, para lançar tudo isso no debate público, e foi muito importante, tanto que foi consolidado, como nós estávamos falando agora,
o próprio conceito do controle de gastos através do arcabouço fiscal, por exemplo, que é os limites de gastos colocados por este governo, vieram em consequência do consenso que se criou, e que foi tudo isso que eu defendi na campanha de 2018. Porque o que se diz é que ministro da Fazenda não se elege presidente, né? Porque tem que fazer muita maldade. A não ser em circunstâncias muito especiais. Como a do Fernando Henrique. Exatamente. Em que o controle da inflação ali, mesmo sem o controle do gasto público, mas o controle da inflação, o Brasil estava numa situação tão brutal, que era a hiperinflação. Que era a hiperinflação, exatamente. 2.000% ao ano, etc., que aí o controle da inflação gerou uma popularidade muito grande, isso é uma exceção, né? E aí tem aquela frase também famosa, a exceção confirma a regra. A exceção confirma a regra. E o senhor não se incomodou de ser candidato? Não, tudo bem. Eu tinha pesquisas, eu sabia disso, mas eu resolvi fazer uma popularização, vamos dizer assim, de todas as medidas que nós tínhamos tomado, desde lá o Banco Central até as medidas no Ministério da Fazenda. E funcionou. Tanto que prevaleceram e hoje fazem parte do arcabouço aí, né? Não só o fiscal, mas de toda a estrutura da economia brasileira. E isso foi muito produtivo e eu fico muito gratificado por isso. É isso que eu ia perguntar, como que, já chegando assim ao final do nosso comentário, quer dizer, acha que deixou um bom trabalho, porque sim. Eu vejo aqui, nós estamos discutindo, continuamos discutindo o gasto público, continuamos discutindo as questões trabalhistas, reforma da Previdência é um outro tema que está também na pauta novamente, enfim, parece que tem que fazer tudo de novo toda hora. Olha, é uma evolução, né? No caso da reforma trabalhista, já mencionamos, a questão da criação de novas formas de trabalho, etc. Até precisa atualizar a reforma trabalhista. No caso da previdenciária, felizmente a expectativa de vida dos brasileiros, como em outros países, está crescendo. Melhores medicamentos, etc., alimentação, o próprio avanço da economia e da tecnologia permite um prolongamento da expectativa de vida das pessoas. A vida média das pessoas aumenta, o que é positivo. Agora, tem que, então, complementar, talvez fazer uma reforma trabalhista adicional para incorporar as novas formas de trabalho, uma nova reforma previdenciária que aumentou de lá para cá a expectativa de vida. Então, cabe hoje, quem sabe, um aumento da idade de aposentadoria, etc. E tudo isso faz parte, portanto, de um processo normal de evolução. Não é uma coisa que fez uma vez, nunca mais pensa no próximo século. Não, isso é um processo constante de atualização. É uma coisa, por exemplo, de inflação, taxa de juros. O Banco Central sobe os juros e consegue controlar a inflação, tal, o governo ajudando na parte fiscal melhor ainda, se não controla com a taxa um pouco mais baixa, aí controlou a inflação na meta. Por exemplo, nos últimos anos que eu fiquei no Banco Central, se nós pegarmos o período 2005 a 2010, né, nós tivemos aí 3 anos com a inflação abaixo da meta, 3 anos com a inflação acima da meta um pouco, e a média cravado na meta. Quer dizer, foi uma conquista ali muito importante. Mas isso não impede que depois, no governo seguinte, por uma política mais frouxa fiscal e monetária, a inflação subiu. Aí o Banco Central teve que atuar novamente. Quer dizer, é normal isso, faz parte da vida. É a mesma coisa da saúde. A pessoa teve uma doença qualquer, tratou, etc., resolveu muito bem, ótimo. Daí a alguns anos pode ter outra coisa, vai ter que tomar cuidado de novo e se tratar, e etc. Faz parte da vida. Ministro Henrique, não sei, ministro, presidente do Banco Central, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso podcast, vê o título aí, O Fio da Economia, onde a gente está procurando contar um pouco da história da economia brasileira no período da democratização.
É um projeto muito interessante, eu cumprimento você e os demais envolvidos por esse projeto. É muito importante para o país que se discuta, né, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, porque nós temos que aprender com os acertos e com os erros. E isso se consegue com esse tipo de discussão. Parabéns por toda essa iniciativa e pelas boas perguntas. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Vinícius. Até mais. Obrigado a você. Este é o Fio da Economia, um podcast da CBN, apresentado por mim, Carlos Alberto Sardenberg. Você pode assistir em vídeo as nossas entrevistas no YouTube e no Spotify, ou ouvi-las no seu tocador favorito. Eu fico por aqui, até o próximo episódio e até mais.